Os crimes familiares costumam marcar os noticiários no Brasil. Casos como o de Isabela Nardoni, em São Paulo, de Bernardo Boldrini, no Rio Grande do Sul, e do casal de gêmeos em Uberaba, são exemplos chocantes de agressões que ocorrem dentro de casa. O Espaço PUC vai discutir o papel da família e a presença da violência no ambiente familiar. O que leva o agressor a atacar alguém com quem possui algum tipo de relação? Qual o impacto desses casos na sociedade? E ainda, em Santa Luzia, a ação da polícia impede que mais um crime familiar aconteça. Um homem manteve a mulher e o filho de 1 ano em cárcere privado por 20 dias. Hoje é quinta-feira, 26 de fevereiro. Está no ar o Espaço PUC, o programa que leva até você tudo o que acontece na universidade. Na última semana, a polícia de Santa Luzia precisou agir rápido para impedir que uma mulher e o seu bebê fossem mortos em um cárcere privado. O crime aconteceu na região metropolitana de Belo Horizonte e fez os mineiros lembrarem de outros casos importantes que se assemelham a esse. A nossa equipe fez uma retrospectiva dos casos emblemáticos de agressões no ambiente familiar. E eu fui até a região onde aconteceu o caso das agressões em Santa Luzia. Confira na reportagem. Tem ladrão no prédio, jogaram uma criança de lá de cima, pelo amor de Deus. Os crimes familiares são aqueles em que o agressor e a vítima possuem algum tipo de parentesco. Casos emblemáticos desse tipo chocaram o Brasil e foram motivo de revolta e protestos. Em 2008, Isabela Nardoni, de 5 anos, foi atirada do 6º andar do edifício em que seu pai morava, em São Paulo. O pai e a madrasta foram condenados por homicídio doloso qualificado. Em abril do ano passado, outro caso grave de agressão familiar no Rio Grande do Sul. Bernardo Boldrini, de 11 anos, foi ameaçado, dopado e morto. Os principais suspeitos também são o pai e a madrasta. Esse mês, em Uberaba, uma mulher e os filhos gêmeos de apenas 40 dias foram assassinados. O mandante era o próprio pai das crianças, que não queria reconhecer a paternidade dos bebês concebidos em uma relação extraconjugal. E na última semana, por muito pouco, a cidade de Santa Luzia também seria palco de mais uma tragédia familiar. A polícia resgatou uma mulher e o filho, que foram mantidos em cárcere privado por 20 dias pelo ex-marido da mulher e pai da criança. Foi nessa região que a jovem de 22 anos e o seu filho de apenas 1 foram resgatados. A polícia só conseguiu chegar até aqui porque a jovem conseguiu despistar o agressor e enviar mensagens para o celular da mãe. Após confirmarmos a realidade dos fatos, o segundo passo era descobrir o local onde a vítima se encontrava. Por meio de investigação, conseguimos chegar a esse local. Aí foi a parte operacional, de se estruturar uma operação para resgatar a vítima com segurança. Durante os 20 dias, a mulher sofreu agressões físicas e psicológicas. Foi muito agredida por diversas vezes. Teve um princípio de hemorragia interna no sábado anterior à nossa ação. Foi levada ao PA central, mas não pôde ser atendida porque o marido ficou com medo dela informar a situação dela e evadiu da vítima, juntamente com a vítima do local. Nessa casa tinha aproximadamente uns 18 indivíduos, diversos indivíduos com passagem pela polícia à casa de um traficante local. E esse traficante, ele tem amizade com o marido da vítima. O marido da vítima estava usando a casa dele para mantê-la como refém. A vendedora Irenice Ribeiro já vivenciou em sua família um caso semelhante. Eu já tive um caso de violência na minha família e destrói a família toda, não só aquela pessoa que sofreu violência. A família fica toda envolvida, fica toda ameaçada. Depois que a pessoa sai da violência, ela fica com trauma, a família fica com trauma. E é aterrorizante. Os casos mais comuns de agressão são os casos de agressões familiares, no seio doméstico, no núcleo familiar. Tanto de violência física, como principalmente psicológica, ameaças, é constante no caso de violências domésticas.
para falar sobre esse assunto e esclarecer sobre as relações familiares e a alteração das características comuns no ambiente familiar, recebemos aqui no estúdio Gláucia Rezende Tavares, que é psicóloga. E também para discutir o papel da família na sociedade e os impactos gerados por casos como esses, recebemos a Andréia dos Santos, professora do curso de Sociologia da PUC Minas. Sejam bem-vindas ao Espaço PUC. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, Gláucia, eu gostaria que você explicasse o papel da família para o indivíduo. Esse tema é um tema delicado. Família tem uma questão curiosa, porque nós nos damos o direito de falar mal das nossas famílias, mas se alguém cutuca, é um tema sagrado. Então, existem algumas questões para a gente colocar. Primeiro, o que é família hoje e de que maneira que se constitui família? E de que maneira que a gente vai compreender essa família? De uma forma ideal, romântica, idealizada ou de formas reais? Então, quando o delegado nos aponta de que grande parte dos crimes eles acontecem em ambiente familiar, a gente começa a ficar suspeito e esse é um tema que impacta nós todos. Esse local tão imaginário de proteção absoluta, de fato, não é isso que na prática ele acontece. Desde Abel e Caim, que a nossa história vai contando que as nossas relações de intimidade necessariamente não garantem proteção. Então, esse é um aspecto, né? Então, entender que a proposta de um convívio entre pessoas é um artesanato para uma convivência respeitosa e salutar em todos os níveis, chegando inclusive nos aspectos sociais, né? E que certamente a Andréia vai poder dizer isso. Quer dizer, se tem essa célula da família, ela se expande. Agora, se é um local onde graça o desrespeito, o domínio, a imposição, em situações muitas vezes mínimas, mas que não dão àquelas pessoas que estão presentes a oportunidade de aprender a desenvolver, a escolher, a poder assegurar autonomia, esse ambiente é altamente tóxico, independente das condições econômicas, culturais que estão presentes. Então, a grande pergunta é essa. Nós podemos ter um ambiente que fomente essa autonomia, que jamais será independência, mas essa capacidade das pessoas responderem, né? Ou um ambiente que impede esse desenvolvimento pessoal, emocional e social. Professora Andréia, agora eu gostaria que a senhora falasse sobre a importância da família na sociedade. Para a sociedade, ou no âmbito sociológico, a gente percebe que a família ela tem uma função de instituição social. E a gente chama de instituição social tudo aquilo que vai dar aderência do indivíduo à sociedade. Então, ela traz os valores, ela que traz os princípios, ela que vai nortear e ensinar para o indivíduo o que ele pode, o que ele não pode fazer no ambiente social. Então, ele vai construir junto com esse sujeito, né, que são os nomes sociológicos que habitualmente nós damos, essa ideia de pertencimento ou não a um determinado padrão social, a uma determinada cultura e a um determinado grupo de reconhecimento. Então, ela tem essa importância de construir para esse sujeito esses elementos de pertencimento a um ambiente social. Eu acrescentaria à fala da Andréia que não só é necessário, sim, essa noção do pertencimento, quanto de participação. Não basta apenas pertencer, mas como que se participa? Participo de uma maneira que, de fato, sofro a ação e me coloco numa condição passiva, ou numa forma de participação que, de fato, eu tenho ação, atividade, e seja, então, uma posição ativa, né? Então, que célula é esse de convívio de pessoas que produzem que qualidade de pessoas, né? O indivíduo que pratica esse tipo de agressão familiar, ele tem alguma característica específica? Eu acho que é importante a gente entender até que a palavra indivíduo, em tese, ela não existe. Até porque, como seres humanos, nós somos seres de e em relação. O tempo inteiro, nós nos relacionamos. Então, entender um agressor... e se a gente isola esse agressor das relações, nós descontextualizamos uma história. E, muitas vezes, há uma tendência muito grande em criminalizar essa pessoa, desconsiderando as condições. Não é incomum a situação de uma pessoa adotar uma posição de agressão e ter sido agredida.
E especialmente se traz essa noção de que a agressão é algo que é comum, ou é a linguagem, ou é a moeda de relacionamento que conhece, vai perdendo essa noção, inclusive, do que é limite. O que, aliás, hoje, na nossa cultura, especialmente brasileira, a gente fica um pouco assustado. O que é limite? O que cabe, o que pode, de que maneira que a gente convive. Professora, como que a sociedade é impactada quando ela presencia nos noticiários esses crimes chocantes? Nós costumamos dizer que esses crimes eles acabam trazendo um efeito moral para a vida das pessoas, né? O choque que a gente sente em relação a essas notícias, que são trazidas até como um efeito do nosso processo democrático brasileiro, né? Então, a partir do momento em que nós garantimos democracia e que nós garantimos leis que protegem a família, o idoso, a criança, a mulher, né? A gente vivencia isso, vivencia de muito perto essa quantidade de leis que vieram para proteger esses segmentos sociais. Quando há uma ruptura desse pacto social, a gente se sente profundamente agredido e chocado com o que a gente vê nos noticiários. E não por um acaso a gente tem vivenciado isso com mais frequência ou noticiado isso com mais frequência nos tempos de hoje. Até porque se há uma lei, se há uma regulamentação, se há uma norma social dada e posta e concordamos todos com ela, quando isso é rompido, chocamos todos nós, em termos sociais, com esse rompimento de um pacto e de uma moralidade em torno da ideia da família, da ideia do pertencimento e dessa ação que a gente exerce dentro desse ambiente familiar. E é curioso porque aonde precisa de ter lei e nos regularmos por lei, quer dizer que ainda estamos muito frágeis na capacidade de lidar com aspectos éticos, com aspectos realmente do que cabe, o que é um bom convívio. Se hoje a família está muito sujeita a esse aspecto de uma regulamentação, de uma judicialização da família, é porque ela anda judiando muito, né? Então, pais que não podem bater e que vira crime, né? E esse tipo de ameaça constante está dizendo realmente que ainda é muito incipiente essa forma de convívio de uma maneira respeitosa. Respeito ainda é frágil. A gente vai dar uma rápida pausinha no nosso papo para um intervalo que vai ser rapidinho. Não saia daí. O Espaço PUC está de volta. O programa de hoje trata dos crimes em que o agressor e a vítima possuem algum tipo de parentesco. Nós fomos às ruas para saber o que as pessoas pensam de casos como os que foram abordados na matéria que exibimos no início do programa. Confira. Família é lugar de respeito, de amor, de carinho, de conversação, de paz. Paz, tranquilidade, felicidade, tudo isso aí. A família é lugar de amor, de aconchego, né, de união. Falando de família, não cabe no vocabulário, no dicionário, agressão. É impossível da gente esquecer, porque são tantos casos que aparecem no decorrer do dia. É só abrir o jornal que a gente não está livre desse tipo de caso. Porque agora o que me marcou mais, que eu achei um absurdo, foi o caso do rapaz que matou a mulher e os filhos gêmeos. Eu não tenho palavras para descrever o quão revoltante é essa situação. A sociedade em si fica meio revoltada, né? Porque como é que um pai de família nessa situação pode fazer isso com a própria esposa dele? Eu acho isso absurdo, porque eu tenho uma filha, criança também, e toda vez que eu vejo um noticiário desse, eu fico imaginando, não, se fosse com a minha filha, eu não sei nem qual que ia ser a minha reação. São pessoas do mesmo sangue, então não está tendo mais aquele respeito, não está tendo aquela coisa de família, de respeito dentro de casa. Está faltando referência. Como nós podemos acompanhar nos comentários ali, as pessoas, elas valorizam, recriminam esse tipo de ação. Como que eles são tratados quando eles vão presos? Eles costumam receber tratamento diferenciado? Professora. Você está se referindo aos agressores quando eles são presos? Quer falar, André? Normalmente tem um código de ética em sistemas prisionais, né, que eles tratam de uma forma muito mais agressiva. Na linguagem do sistema prisional, esses sujeitos se tornam segurados. Eles vão para um lugar especial
para não sofrerem agressões dos outros. Porque o entendimento, inclusive, dentro do sistema é de que ele é um sujeito que rompeu com alguma coisa que é efetivamente o sagrado. Essa ideia do aconchego que apareceu na fala das pessoas, a ideia do carinho, a ideia da proteção, o rompimento social com isso é muito caro e o preço é muito alto. Não são poucas as vezes que eles sofrem agressões sistemáticas ou são pessoas que não conseguem voltar a um convívio social da mesma maneira. Né? A gente tem casos aí emblemáticos nesse sentido. Né? Os próprios sujeitos que mataram a menina Miriam há anos atrás, na década de 90, eles, quando foram soltos, eles sofreram uma série de agressões verbais, as pessoas se sentiram incomodadas, como é que pode soltar um sujeito desses? É o tipo de crime que é cometido e o tipo de organização da punição social que não tem fim. O sujeito que se vê numa situação dessas, ele acaba pagando 2 ou 3 vezes mais por ter cometido um crime desse. Então, assim, os Nardoni vão ficar na memória popular das pessoas durante muitos anos. Susana Richthofen é outra personagem do terror familiar de muitos anos, né? E assim sucessivamente. E eu vejo que tem isso nesse aspecto de que qual é o mito, né? E o que é que a gente entende como mito? Mito é tudo aquilo que a gente reconhece considerando um lado só. Então, quando se fala em família e ela fica tão carregada disso que a Andréia repete, que as pessoas dizem, né? Da segurança, da paz. Onde tem segurança, também tem insegurança, mas isso, do ponto de vista mítico, não é considerado. Onde tem paz, também tem possibilidade de guerra. Quer dizer, nos ambientes, e isso existe também na família, evidentemente que não com intensidades exorbitantes, mas até para que se consiga um ambiente de calma, preciso de passar por turbulência. E a família também traz isso. Então, quando aparecem esses crimes familiares, eles abalam muito esse imaginário que elegeu que ali só tem coisa vista de um lado só, e é só coisa boa, né? E é impossível isso. E quando eles afirmam que mataram por amor, o que na verdade eles estão querendo dizer? Tá, se a gente está questionando, inclusive, a questão família, e que família, então, hoje, não se restringe exclusivamente à consanguinidade, também vamos discutir o que é amor. E que muitas vezes, ou na maioria das vezes, isso que estamos dizendo que é amor, isso é posse, é querer ser dono, é querer, de fato, escravizar e colocar o outro subjugado às suas próprias vontades. Não permitir que essa pessoa a qual eu esteja vinculado, ela possa ter o direito de não querer estar mais ao meu lado. Ou ter alguns momentos que queira ir e que queira voltar. Quer dizer, uma forma amorosa que não pressupõe o espaço para que o outro escolha, isso não é amor. Isso é propriedade. Propriedade, isso é disputa de poder, e não uma relação. Tá? E que eu acho que esse é um outro aspecto importante para poder também estar presente, porque no ambiente familiar, essas disputas de poder, elas também acontecem. E elas precisam, sim, de serem observadas, avaliadas, não numa forma condenatória, mas que elas possam ser trabalhadas para serem também desenvolvidas. Como terapeuta de família, é muito curioso porque na formação do terapeuta, do profissional que lida com família, um capítulo essencial na formação é o trabalho, inclusive, com a própria família de origem do terapeuta. Porque nós não temos esse ambiente de perfeição em lugar nenhum. Ou alguém que se crê que nasceu num ambiente de perfeição, esse nós vamos ter que rezar para a alma dele, porque ele está muito enganado. Porque isso não existe, somos humanos. E que dentro desse espaço nosso de humanidade, é exatamente compatibilizar quais ações e erros que são cometidos e que a gente possa transformar em aprendizado. Porque enquanto a gente, inclusive, blindar que essas dificuldades existem, o que vai acontecer é que elas vão só se avolumar. E aí se justifica e busca racionalizações para explicar realmente alguém querer matar o filho, porque na cabeça dele ele é dono daquela propriedade, então ele pode dar o destino que ele achar por bem para aquela propriedade, né? Professora Andréia, e esse tipo de agressão, ele também pode vir de fora para dentro? Por exemplo, algum tipo de exclusão social pode gerar algum trauma e causar isso na pessoa que agride?
Isso explica uma parte do problema, mas não explica todo o problema, né? Porque se a gente for observar, apesar de menos noticiado, nós temos agressão familiar em diversas classes sociais. Isso não é exclusivamente das pessoas que estão numa situação econômica diferenciada, né? Então, isso não tem necessariamente um viés exclusivo para essas questões. A gente acaba noticiando, né? Então, a gente acaba mostrando um pouco desse lado da verdade das coisas, mas a gente não mostra todo o processo. Tanto que, quando a gente pensa numa regulamentação social, a gente fala do direito da família, a gente não fala do direito da família pobre. A gente pressupõe que tudo isso tem que estar muito bem costurado em todos os segmentos sociais. E quando você fala da agressão, ou dos distúrbios, ou das dificuldades, ou da criminalização de ações afetivas e de parentesco, a gente percebe que isso está bem democraticamente distribuído em todos os âmbitos sociais. Acrescento a fala da Andréia dizendo isso. Dificuldades familiares não é uma exclusividade de uma casta social, de uma formação educacional. Isso está presente. E eu acho que o grande desafio para nós todos é esse, né? Compreender, inclusive, isso. O que é, de fato, adotar uma condição de ser pais. O que é ser pai? O que é ser mãe? O que é ser filho? O que é uma família que tem, inclusive, como propósito, constituir adulto? E o que é ser adulto? E, curiosamente, quando, na ocasião, eu fui convidada para poder falar sobre funções hierárquicas na família, e discorria e organizando isso, falando o que é ser criança, o que é ser pai, o que é ser mãe, e o que é ser adulto. E me deparei com uma situação curiosa no dicionário, porque vizinho de adulto no dicionário é adúltero, é adulterado. E eu acho que merece a gente entender isso. Condição adulta não se restringe exclusivamente à idade cronológica, mas à capacidade realmente de um convívio respeitoso, respeito a si e respeito às relações que se estabelecem. Isso não está restrito à idade cronológica. E como diferenciar as ações de uma criança, achar que ela tem essa idade, ela faz isso mesmo, com algum motivo de preocupação? Quando os pais percebem que elas estão extrapolando o limite, assim. E aí, de novo, a gente precisa de compreender isso sistemicamente, né? O olhar desses pais, até onde eles estão olhando a criança, ou eles estão olhando a criança deles naquele comportamento. É uma questão para a gente avaliar. O que seria exagerado? E posso te afirmar, Wellington, qualquer atitude que seja em excesso, tanto no excesso da rigidez quanto no excesso do afrouxamento, ela será tóxica, qualquer. Tá? Então, entre esse caminho, e que por muito tempo o século XX favoreceu tanto essa história de dizer eu sou uma pessoa de personalidade, comigo é preto no branco, é 880, o que o século XXI está nos convocando é exatamente de que essas posições enrijecidas, elas são altamente tóxicas em qualquer idade. Então, um senso de moderação, uma criança que é só boazinha, ela é tão preocupante quanto uma criança que é só rebelde. Né? Então, até porque a rebeldia, ela fica explícita, mas na submissão, a rebeldia é uma forma também de submissão, porque é só dizer não, ela não está dizendo sim. Ela só se opõe, né? Então, a gente precisa de entender o que são ações, o que é momento, sim, de rir, o que é momento de chorar, o que é momento de reivindicar, reivindicações que possam ser legítimas, argumentos que os pais possam oferecer para a criança que sejam efetivos. Lembro de uma criança que foi relatado no consultório, que a mãe dizendo que saiu com ela ao shopping e ela pediu uma bala, e a mãe dizendo, não tem dinheiro, e leva para uma sapataria para comprar um sapato. E a criança, então, avaliou, mas você não tem dinheiro para a bala e tem dinheiro para o sapato? Quer dizer, que forma educacional? Posso até dizer que eu não tenho dinheiro para a bala, mas o sapato custa mais caro. Mas, muitas vezes, ainda saímos por justificativas pouco sustentadas, mentirosas. Mamãe vai até ali para poder comprar um doce e mamãe viaja por 2 meses. Então, são situações que a gente precisa de estar atentos para um convívio e, quando falamos respeito, que possa oferecer circunstâncias que sejam norteadores de confiança.
Andréia, para encerrar, onde estaria então a solução? Políticas públicas, a educação mesmo dentro de casa? Quanto que tempo pode nós ser vamos feito? Daí 4, 5, 10 dias para a gente começar a conversar. Não há solução mágica, né? Nós temos aí um longo processo ainda a ser percorrido em termos dessa organização da própria sociedade. Eu costumo defender, e aí é um posicionamento bem pessoal, mas que não é discrepante daquela leitura sistêmica que nós fazemos, que a educação ela é um bem a ser distribuído por meio das políticas públicas na nossa sociedade. Ela vem resolvendo já há algum tempo todas as nossas questões e é por ela que nós vamos ter uma boa saída para essas questões também. Nós queríamos então deixar o nosso agradecimento. Muito obrigado por terem aceito o convite para estar aqui no Espaço PUC. Nós agradecemos a oportunidade desse tema tão querido. Obrigada. Obrigado. Essa edição do Espaço PUC fica por aqui. A gente se vê no próximo Repórter PUC. O nosso encontro é toda quinta-feira, às 4h30 da tarde. Participe! Envie sugestões e comentários para o e-mail espaçopuc@pucminas.br. Na segunda-feira eu volto às 4h45 da tarde e, é claro, espero por você. Obrigado e até lá! Obrigada pela companhia. Até a próxima!